Então, gente, vamos continuar o nosso estudo aqui sobre Karl Marx e o trabalho, beleza? Vamos falar mais especificamente, gente, sobre a exploração do trabalhador. Tranquilo? Então vamos nessa. Gente, começa assim. Para Karl Marx, a exploração do trabalhador começa com a expropriação dos meios de produção. Professor, o que é expropriação? É quando os meios de produção são retirados do poder, do domínio, das mãos do proletariado. Ou seja, o burguês ele começa a explorar o trabalhador no momento que ele retira do trabalhador os meios de produção. Quando ele retira a capacidade produtiva da mão do trabalhador, do proletariado. Beleza? Então, assim, gente, desse processo só vai restar o que pro proletário? A sua força, a sua mão de obra. Beleza? A sua mão de obra, gente, que é vendida depois, certo? Acaba sendo vendida para o próprio burguês. O burguês retira os meios de produção da mão do proletário e depois retira do proletário a sua força de trabalho. Tá dando para entender, gente, como é pesado isso? Você acaba não tendo autonomia sobre aquilo que você produz. Você acaba não tendo direito no lucro daquilo que você produziu. Deu para entender? Então, beleza, gente. Então, assim, para a gente definir, tá? A exploração, gente, do burguês sobre o proletário, gente, ocorre quando o burguês se apropria dos meios de produção. E o que acontece quando isso ocorre, certo? O que acarreta, gente, na desigualdade social, certo? O que vai ocorrer, simplesmente, diretamente, objetivamente, vamos dizer assim, falando, né? É a desigualdade social. Então, galera, para a gente definir aqui de forma bem direta sobre a exploração do trabalhador, a gente pode dizer assim, gente, que a exploração do trabalhador pelo burguês, né, ocorre quando o burguês se apropria dos meios de produção. E acontece o que quando o burguês se apropria dos meios de produção? A desigualdade social. Simples e objetivo, gente. A desigualdade social. E assim, gente, a contradição desse processo é grande. E vamos tentar entender qual é a contradição desse processo, gente. É o seguinte. O aumento, certo? O aumento da produtividade não melhora a vida dos trabalhadores, cara. Não melhora. Pelo contrário, gente, esse processo de industrialização, de desenvolvimento técnico-científico, de aumento produtivo, de lucro, aumento do lucro, enfim, ele não traz aí, gente, uma melhoria na vida das pessoas. Não traz. Gente, ao contrário, esse processo aí, né, ele traz uma precarização da vida do indivíduo, ele traz uma situação de pauperização, né, ele vai trazer aí, gente, um estado de condicionamento em uma instrumentalização do processo produtivo. Né? O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o indivíduo se torna uma coisa. Né? O indivíduo proletário, o trabalhador, ele se torna uma coisa, um objeto, né, de consumo do burguês. Né? Então perceba que aquele indivíduo que tem a sua vida, tem a sua autonomia, ele se torna um objeto, a mercadoria na mão do burguês. E isso acarreta, gente, no que já foi dito aqui, na desigualdade social. Okay? Isso é provocado também por uma outra coisa, que nós temos vídeo aqui no canal sobre isso, chamado alienação. Porque o indivíduo se torna alienado ao ponto de sentir satisfação nessa condição de explorado que ele vai se encontrar. Beleza? Falou de desigualdade, consequentemente, gente, eu tenho que falar de alienação, eu tenho que falar de ideologia, enfim, porque a ideologia da classe dominante proporciona por meio da mídia, proporciona por meio dos mecanismos midiáticos, culturais, enfim, a questão do condicionamento do indivíduo nesse objeto que acredita que você ficar sempre no limite do crédito, no limite da vida, no limite do processo produtivo, é uma coisa que sempre existiu, que sempre foi assim, ou não, ou é uma coisa boa que nunca existiu e que você está usufruindo agora, certo? Então, é importante a gente dizer aqui, gente, que consequentemente, a partir dessa desigualdade social em que ocorre muito devido à coisificação do indivíduo nesse objeto, que é o desejo de consumo do burguês, né? E outra coisa, é um objeto que na mão do burguês se torna até barato, ok? Então, dá até para só um vídeo sobre isso, né? Mas enfim, então assim, consequentemente, gente, a partir da divisão social do trabalho na sociedade capitalista, né, o trabalhador fica sujeito a um processo de alienação, né, de coisificação. Ele aceita os termos, né? Ele aceita, olha o aspas, ele aceita os termos, ele aceita ser explorado. Então, gente, consequentemente, a partir da divisão social do trabalho na sociedade capitalista, o trabalhador fica sujeito ao processo de alienação. Esse processo está relacionado à desapropriação dos meios de produção, à falta de controle sobre o processo de trabalho e à sua dificuldade, gente, de domínio sobre as mercadorias. Isso é expropriar os meios de produção, os recursos, a sua própria produção, entendeu? Então, quando o burguês retira esse poder, retira esse domínio de quem fabrica, né? Quando ele faz isso aí, ele está fazendo o quê? Ele está produzindo a desigualdade social, ele está produzindo aí
a concentração de renda, porque o burguês acaba concentrando renda e o outro indivíduo que produz não concentra renda nenhuma. Né? Então perceba que nós temos vários fatores aí que provocam essa desigualdade social, principalmente devido à exploração agressiva que é feita em cima do trabalhador, beleza? Então, gente, esse estado penoso, miserável, de desigualdade social, ele vai ser muito resultado de quê? Da exploração, da alienação e do caráter de coisificação do sujeito, galera, certo? A transformação do sujeito na mercadoria. Então, gente, tudo isso é resultado de quê? Do trabalho moderno, é resultado do modo de trabalho do capitalismo, ok? Das relações de exploração entre o burguês, que determina o jogo, o salário, o ritmo, o horário, o como a mercadoria tem que ser produzida, tem que ser embalada, tem que ser vendida, e o proletário que tem que seguir todas essas regras. Beleza? Então, segundo Karl Marx, nós vamos ter aí essa perspectiva sobre a exploração, a desigualdade social, a mais-valia e a alienação, não é? Então, gente, fica aí esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima, queridos, viu? Falou, galera. Pega na mão do pai e pivete aí.